Visão Trabalhista Entrevista está no ar. Hoje o nosso assunto é a cultura do estupro, que persiste no Brasil. O assunto foi colocado em evidência nos últimos dias por conta do estupro coletivo de uma adolescente no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, tramita no Congresso um projeto de lei que pode derrubar a obrigação dos médicos do SUS de informar as vítimas sobre o estupro, que elas têm direito ao aborto legal. E, junto disso, o governo interino de Michel Temer nomeou Fátima Pelais para a Secretaria de Políticas das Mulheres, que é contra o direito ao aborto, mesmo em caso de estupro. Para falar um pouco mais sobre esse momento político da luta pelos direitos das mulheres e sobre a cultura do estupro, vamos conversar com Raquel Moreno, que é psicóloga e coordenadora do Observatório da Mulher. Raquel, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, mais uma vez, aqui compartilhando o seu conhecimento, as suas experiências com não só os metalúrgicos, mas todos os trabalhadores aqui da região de Osasco. Imagina, o prazer é tudo meu, tá? Ai, que bom, que bom. A gente agradece sempre essa disponibilidade. E aí, a gente quer começar já te mostrando um vídeo de uma companheira aposentada aqui da região, que contou para a gente um pouco da visão dela a respeito dessa questão da violência contra a mulher, e como era antes e como está agora. Vamos acompanhar? Porque eu já sofri por isso na minha época de mais jovem, porque a gente sofria dentro de casa para os vizinhos saber o que você passava. Não, o vizinho não pode saber o que eu passo. Então eu sofri muito na minha idade de mais jovem, que hoje eu estou vivendo hoje. Quando eu era mais jovem eu não vivia, por causa com medo do marido bater e as vizinhanças saber. Mas hoje a gente tem que abrir a boca, filha. Hoje nós temos que abrir a boca mesmo, pedir socorro para todo mundo, para todo lado. Antigamente era normal a mulher achar que ela tinha que se sujeitar àquilo. Aquilo, sim, porque a vizinhança não podia saber se o marido te batia. Amanhã você levantava com a mão na testa, tá tudo bem, bom dia, boa tarde, acabou, e estava bem. Mas nós se sujeitávamos porque nós tínhamos medo da vizinhança. Hoje não, nós temos que pôr a boca no mundo e pedir socorro. Raquel, qual que é a relação desse depoimento da dona Omezinda em relação a essa questão de que antes a gente tinha uma violência que muitas vezes ela ficava incutida dentro dos lares, e não quer dizer que isso acabou, né? Uhum. Mas talvez hoje a gente viva um outro momento em que parte das meninas já estão percebendo que elas têm que contar, né? Uhum. E esse caso que a gente tem vivenciado ultimamente, as notícias e um pouco da dor, né? A gente se coloca no lugar da menina, né? Uhum. No caso do estupro coletivo e de tantos outros que vieram à tona, que foram mais noticiados à medida que esse caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro se tornou público. Qual que é a relação? Existe uma relação cultural nisso? Olha, eu acho que, quer dizer, faz algum tempo atrás a ideologia dizia, né, que entre marido e mulher ninguém mete a colher, e que crime de paixão era até permitido por lei, e a gente tinha uma figura que a gente chamava de estupro legal, ou seja, se a mulher fosse casada e o marido quisesse à força ter uma relação sexual, a lei garantia o direito dele, né? De alguma maneira, a gente avançou com relação a essas coisas todas, no sentido de denunciar, de dizer que isso não faz sentido, de dizer que era importante que a sociedade se comportasse de uma maneira diferente, que, afinal de contas, trata-se de uma relação. Quem ama não mata, quem ama não bate, quem ama não... Enfim, é o contrário, né? Quem ama cuida, né? Mais do que tem o direito de agredir, ou tem o direito de utilizar o outro como se fosse um objeto qualquer. Agora, antigamente também, o que acontecia em termos de defesa é um pouco o que sua entrevistada coloca aqui, né? Que, na verdade, nós tínhamos que cuidar do jeito de vestir, aprender a cruzar as pernas de uma maneira mais recatada, não andar na rua sozinha depois das 10 da noite. Aliás, o delegado, sempre que tinha alguma queixa, ele dizia aqui que a senhora estava fazendo na rua sozinha, vestida desse jeito. E, na verdade, gente, meu corpo, minhas regras, eu me visto do jeito que eu quero. Hoje a gente pode denunciar mais, a gente tem mais espaços para poder refletir, denunciar e fazer alguma coisa com relação a isso, né? Mas está surgindo essa nova moda que eu acho que é um pouco a ponta de um iceberg,
né? Essa coisa de estupro coletivo, que está começando a ser mais frequente, ou a ser denunciado de uma maneira mais frequente também, é a ponta de um iceberg que se coloca muito profundamente em nossa cultura e nossa sociedade, e que nós precisamos analisar mais profundamente, porque ou a gente consegue pegar o que efetivamente move essa violência e que não se manifesta só em forma de estupro, mas tem muitas maneiras de se manifestar, ou a gente não consegue desmontar, desnaturalizá-la e mudar a cultura, que é o que a gente está precisando fazer. O que está ali na base do iceberg? Olha, o que está é uma cultura que, de alguma maneira, naturaliza a violência, né? Torna praticamente natural. Se você olha nos grandes meios de comunicação, a mídia, a grande mídia, ou banaliza a violência, de modo a torná-la mais aceitável, ou quando o caso é espetacular e chama a atenção da audiência, espetaculariza. É o que estão fazendo com esse último caso. Vira pauta única. Vira pauta única, martela, tanto que acaba quase que promovendo mais violência do que inibindo a violência. Porque divulga sem regras, divulga sem norma, divulga sem tomar cuidados que possam garantir que a divulgação vai inibir a violência e não servir de exemplo, né? Então, e não tem espaço para discussão. Na escola não se pode mais discutir com essa coisa de que derrubaram agora as questões de gênero do Programa Nacional de Educação. Gente, estão proibindo que a gente discuta discriminação, violência, etc. E como é que a gente desnaturaliza se a gente não discute nesses espaços? Eu acho que eu sou um pouco antiga em termos de escola, mas eu tive aula de educação sexual. Daqui a pouco você não tem nem isso, nem o básico. Educação sexual, estão assustados com isso. Eu acho fundamental ter educação sexual na escola e não só uma abordagem biológica. Tem que ser uma abordagem que mostre, que discuta valores, que discute afetos, né, que mostre quantas questões e quantas coisas estão envolvidas nisso, para que todo mundo possa ter uma vivência de uma sexualidade no momento oportuno, harmoniosa. Para que saiba julgar, para que saiba avaliar, para que saiba ler o seu momento na sociedade e se colocar nessa sociedade, né, Raquel? A falta da leitura crítica, talvez, e do embasamento, né? Eu tenho sentido isso em diversas faixas etárias, essa questão de falta de educação sexual. Tem desde os jovenzinhos, pré-adolescentes, adolescentes, que não sabem usar camisinha, mas que têm vergonha de perguntar, porque acham que nasceram num momento em que todo mundo pensa que ele sabe tudo sobre sexo. A internet está aí, né? Tudo. E que pode até ir no posto de saúde pedir camisinha, pedir algum preservativo, mas aí dizem, tia, eu queria uma camisinha. E ela diz, você quer preservativo? É lá no fundo do corredor. E o rapazinho se esconde e vai e nunca mais volta. Você tem isso. Você tem as meninas que acabam, mocinha, que vão numa festa, etc. e tal, e que até reivindicam o direito de sem calcinha nas festas para poder sentar na roda, né? Ou usadas, mas de repente se diz, e você se previne? Eu pergunto se ele trouxe algum preservativo. E por que você não põe na bolsa? Porque ele vai me chamar de galinha. Vai achar que eu planejei. Então, coisas contraditórias. Ou ao nível de universidade, que diz, quando eu contei que eu entrei na USP, me disseram, nossa, você deve comer todas. E eu não como e não quero. Né? Mas como é que eu preservo, como é que eu me permito viver a sexualidade do jeito que eu acho adequado, sem perder a aura de libertário? Ou seja, em fases diferentes, em idades diferentes, nós temos problemas pela falta de discussão de sexualidade. São temas que a gente tem que problematizar para justamente contribuir com a educação e essa cultura de que ninguém pode debater mais nada, porque isso é ideológico, virou algo do outro mundo, falar em ideologia também, né, Raquel? Uhum. A gente vai continuar nesse assunto, mas no próximo bloco, fica com a gente. Estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista, hoje conversando com a Raquel Moreno a respeito da discussão de gênero nas faculdades, a respeito da cultura do estupro, a respeito da violência contra a mulher. Tudo isso está relacionado e a gente precisa discutir para compreender e lutar contra essa cultura de violência. Raquel, no último bloco, você falava um pouco justamente disso, da falta do debate, que, na sua visão, seria um caminho para a gente se contrapor a tudo isso que a gente está vivendo e que está vivendo enquanto sociedade. Né?
Olha, a gente tem dados que mostram que os homens autores de violência, a maior parte deles, a proporção maior, vivenciou violência em sua casa quando criança. Papai batia na mamãe, etc. e tal. E não tem como discutir isso em casa, né? E se a escola, por exemplo, não se abre para essa discussão, não tem como discutir. E o que, num primeiro momento, causa uma certa, sei lá, um mal-estar com relação à própria criança, com relação à situação que vivenciou, um traumazinho, depois que cresce, se não encontrou nenhum outro lugar onde pudesse discutir isso, ele acaba naturalizando também. Se papai fazia com a mamãe, eu posso fazer com minha mulher. Então, é fundamental que a gente abra espaço para discutir e para desnaturalizar essa história. Né? Sim, sim. Fundamental. E nós temos uma diversidade de formas de violência. Né? Nós temos desde as violências física, psicológica, patrimonial, não sei o quê, até a violência simbólica, que é a violência que reproduz os preconceitos e estereótipos. Os famosos comerciais de cerveja. Os comerciais de cerveja, os programas de humor, os filmes, enfim, o tempo inteiro, né, você tem isso, sem uma discussão crítica num outro momento que possa te permitir relativizar isso e refletir criticamente sobre isso. Agora, a gente falando a respeito, por exemplo, da ausência da discussão de gênero nas escolas, a gente lembra que há projetos que tratavam, que introduziam essa discussão, e a oposição na sociedade, nas câmaras de vereadores, assembleias, etc. E, ao mesmo tempo, tem projetos que retiram direitos, né? Já conquistaram com tanto custo. Eu lembro agora de um projeto que é do próprio Eduardo Cunha, deputado afastado, que vai contra, por exemplo, a política atual que autoriza o direito de informação à mulher que foi vítima de aborto, dela conhecer as formas de combater, né? Inclusive, coloca a possibilidade dessa mulher, do médico, aliás, que atendeu essa mulher, não dar essa informação ou se sentir constrangido, se negar. Como que a gente vive essa realidade de tantas ameaças? Parece que no Congresso tramitam outros projetos iguais. Olha, está uma ameaça de retrocesso muito grande, e tem um retrocesso já existente muito grande com relação aos direitos conquistados. Né? Esse projeto do qual você falou, né, de que não se pode oferecer produtos ou informações para uma mulher que possam levar a eventualmente promover um aborto, sem dizer sequer que nos casos previstos por lei isso pode, faz com que o médico que se defronte com uma paciente que corre risco de vida, né, não possa dizer a ela que ela corre risco de vida, que existem alguns procedimentos e produtos que podem ajudá-la a resolver de uma outra maneira esse problema, porque senão ele está sujeito a até 8 anos de prisão. Né? Estão questionando, de novo, a questão do direito ao aborto no caso de estupro. De alguma maneira tentando questionar, de outra maneira tentando dar o que a gente chama de bolsa estupro. Né? A mulher que resolver ter o seu filho, mesmo sendo fruto de estupro, tem direito a uma bolsa, como se não existisse a Bolsa Família. Nós temos uma secretária recém-nomeada de uma mini-secretaria que acabou sendo, sei lá, surgiu, sei lá eu da onde, enfim, né, sob auspícios da do Ministério de Direitos Humanos, né? Ministério da Justiça. Né? Uma mulher que, além de ter a barra suja em termos de seus, enfim, do procedimento passado, os recursos, enriquecimento, etc. e tal, ainda por cima é contra, né? Defende o direito do nascituro, inclusive invadindo essa área do direito garantido por lei no caso de estupro. Né? E parece que ela, inclusive, teria votado contra um projeto de lei de um colega de um outro partido político que dizia que a mulher que faz o mesmo trabalho que o homem tem direito ao mesmo salário. Então, colocar como secretária da Secretaria do que sobrou da Secretaria de Mulheres uma pessoa que pensa desse jeito, é para quê, gente? Aliás, tem projetos de lei, inclusive, que quase a Dilma vetou, tem um projeto de lei que passou na Câmara e no Senado, que não permitia que o Ministério da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos discutisse questões de gênero. Nossa. Se lá não dá para discutir, onde é que vai discutir? Então, está impedindo essa discussão e, como consequência, nós temos um aumento da violência.
o aumento da discriminação, o aumento ou as revistas mais conservadoras que resolvem nos mostrar qual é o caminho e qual é o nosso espaço, né? Tem que ser bela, recatada e do lar. Quando, na verdade, as mulheres estão na rua e estão em todos os lugares, né? E são todos esses lugares que têm que se adaptar e se adequar a essa presença de maneira a acolhê-la de uma forma inclusiva, como tem que ser. Quer dizer, a discussão, o debate, não tá, o problema não é a discussão e o debate, né, na nossa visão, mas sim a forma como as pessoas estão tratando a possibilidade dessa discussão nos projetos de lei, querendo cercear a possibilidade dessa discussão, né? Eu vi quer dizer, teve pesquisa, eu fiz pesquisa faz algum tempo atrás com relação ao transporte. E os homens diziam que eles queriam ônibus que fosse o mais rápido possível de casa para o local de trabalho. As mulheres querem ônibus que não precise ficar que possa subir no primeiro degrau sem tanto sacrifício, que possa segurar lá em cima quando está cheio, sem ter que ficar na ponta do pé, que não seja assediada lá dentro e que passe pela escola, pela creche, pelo posto de saúde, para chegar no local de trabalho. Ou seja, um cotidiano diferente. Assim como eu peguei na outra ponta um homem me dizendo, eu fui receber minha mulher que estava vindo de uma reunião de trabalho no aeroporto, fui com o nosso neném, e precisei trocar a fralda do neném. E você sabe que eu me dei conta que o único lugar que tem um fraldário no aeroporto é no banheiro feminino? Gente, nós temos que adequar a realidade à presença das mulheres, porque a questão ficou transversal, porque nós estamos em todos os lugares. A presença das mulheres e dos homens que já têm uma relação de igualdade constituída. Claro, e estimular os outros a ter essa relação de igualdade. Né? Porque, afinal de contas, se a gente faz a nossa parte, em termos de trabalho, em termos de salário, em termos de remuneração, sustentação da família, etc. e tal, é justo que a gente tenha uma socialização de algumas das coisas que acabam recaindo só sobre os nossos ombros e uma divisão do que sobra de uma maneira que homens, mulheres e todo mundo colaborem. Sim, sim. Vamos continuar comentando e problematizando todas essas questões para vocês pensarem junto com a gente também. No próximo bloco, fica com a gente. Estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista, hoje problematizando com você a cultura do estupro e da violência contra a mulher. Antes da gente dar continuidade na nossa conversa aqui com a Raquel Moreno, eu quero te convidar e convidar a Raquel também para ver mais um depoimento de uma trabalhadora que contou para a gente a avaliação dela, o sentimento dela a respeito dessa questão do estupro coletivo que houve lá no Rio de Janeiro. Vamos lá? Eu acho que os homens, as pessoas em si, devem respeitar uns os outros. Principalmente porque se você vir falar para mim em regras de roupa como a mulher, por exemplo, eles às vezes citam isso em questão de roupa. Você está dizendo para mim, você está dizendo para mim o que eu devo fazer. Se a gente luta pela liberdade, a liberdade de expressão, liberdade seja de como for, então não tem que ditar para mim a regra, que roupa que eu vou sair de casa. E sim aquilo que está me fazendo bem hoje. Eu acho que o que deve ser feito realmente é mudar a cultura, o pensamento e lutar por igualdade. É isso que deveria ser feito. Raquel, a gente tem um presidente interino que colocou, como você falou, uma secretária que não está sintonizada, pelo menos com as discussões que a gente tem na sociedade e com o movimento que luta pelos direitos das mulheres. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, você também já tocou no outro bloco, que foi a história de uma reportagem de uma revista de grande circulação, falando sobre a Marcela Temer, que o título era Bela, Recatada e do Lar. Dando ela, a matéria, para quem não viu, a matéria dava a primeira-dama interina agora, né, como um exemplo de mulher, um exemplo de conduta de mulher, e isso gerou também muita manifestação dentro e fora das redes sociais. Como que essas questões que são colocadas por autoridades se manifestam e se contrapõem ao depoimento da Ieda, que a gente acabou de ver, que está colocando para nós que não, a gente não tem que tolerar um tipo de julgamento que diminui a mulher.
Qual que é a relação desse tipo de conduta? Nós estamos ficando rebeldes, né? E pelo mundo todo, o que é muito bom, porque, afinal de contas, chega de amarras e a situação tem que melhorar, tem que mudar, nós temos que ter direitos iguais, etc. e tal. No Canadá, faz pouco tempo, parece que teve um delegado que foi fazer umas palestras na universidade a respeito de violência e que falou, pô, afinal de contas, vocês precisavam também avaliar criticamente o jeito como vocês se vestem, porque isso provoca a violência. E, a partir daquele momento, no mundo todo, né, teve uma onda, né, de manifestações que tinham como palavra de ordem meu corpo, minhas regras. Eu me visto do jeito que eu quero e isso não significa que eu estou me oferecendo a ninguém. Né? Isso não significa que ninguém possa invadir a minha privacidade ou fazer de mim ou fazer comigo qualquer coisa com a qual eu não concorde. Chegamos aqui no Brasil, tanto em termos de meu corpo, minhas regras, nas manifestações, como inclusive nas campanhas de chega de fio-fio. Né? A moçada acabou achando e acabou diagnosticando adequadamente de que essa coisa de você passar na rua e fio-fio, que pode parecer um elogio, na verdade acaba sendo quase que uma ameaça, que às vezes se concretiza mais, às vezes chega mais perto, e que isso não faz o menor sentido. Eu não estou aqui para desfilar, para você me ver, para você me apreciar, não. Eu estou aqui na rua porque eu tenho coisa para fazer. E, por favor, me respeite do mesmo jeito que eu respeito qualquer outra pessoa. Né? Esse direito ao respeito, né, é que é fundamental. E é importante que seja cada vez mais explícito, né? E que a gente consiga implantar essa nova cultura e consiga derrubar essa outra cultura antiga, tradicional, passada, rançosa, em que, na verdade, a gente só se valoriza machista, porque, né, o macho valoriza, porque o homem achou bonito. Gente do céu, somos gente também. Né? E é importante que se perceba a importância disso. E a gente tem as manifestações que estão acontecendo, tem meninas que se engajam veementemente, tem outras meninas que, pela falta de compreensão, ainda não chegaram nesse momento do engajamento e, às vezes, vem para o momento da crítica, mas se instaura o debate. Como que você vê, como lutadora também pelos direitos das mulheres, os próximos momentos dentro dessa conjuntura que a gente está vivendo? Quais são os próximos momentos dessa luta? Olha, o fato dessa campanha contra a cultura do estupro, contra o que chamaram de cultura do estupro, ter ganho essa notoriedade toda, é uma coisa importante se a gente conseguir resgatar as coisas importantes para nós. Porque eu já ouvi gente defendendo, inclusive, a pena de morte, que seria o fim da picada, se a gente chegasse a uma história, a uma situação dessas, que, na verdade, barbaridade contra barbaridade, não faz o menor sentido. Tem gente defendendo a redução da idade penal, no caso de... Falta escola, falta educação, falta espaço para discutir. E o que está acontecendo é que as nossas conquistas, nossos direitos estão sendo questionados e estão sendo reduzidos. Então, nós não podemos permitir nenhum direito a menos. Né? Nós temos, na verdade, que ampliar o espaço de discussão dos nossos direitos para que a gente mude a cultura. E a mudança da cultura é fundamental. Porque só punição, qualquer que seja o comportamento, a gente sabe no mundo todo que o aumento da punição não resolve o problema. Quer se trate de droga, quer se trate de violência, quer se trate de qualquer coisa. Né? Às vezes é importante porque, por exemplo, quando antigamente o cidadão agressor tinha que pagar uma cesta básica e podia voltar para casa bater na mulher de novo, também não resolvia nada. Então, é importante que não seja tão simbólico, mas que seja uma coisa sentida. Mas, por outro lado, só o aumento da punição não resolve, tem que mudar a cultura. Tem que fazer perceber que somos iguais, né? Que as nossas diferenças significam necessidade de respeito às nossas diferenças, porque nós defendemos a equidade, que significa o respeito às diferenças, mas com os mesmos direitos, com todos os direitos. Né? E é por aí que a gente consegue avançar. E não tendo que andar em bando, porque senão não pode andar na rua, tendo que vestir o chador, porque senão não pode, tem que se cobrir. Só... Gente, isso é um retrocesso para o século XIX, nós estamos no século XXI. Né? Está na hora de abrir mais espaço para a participação política, cotidiana, etc., e tal, das mulheres em todos os espaços, com todo o respeito que isso deve provocar e deve mobilizar.
Raquel, a gente está chegando no final, infelizmente, porque o papo estava muito bom, mas já fica agendada uma próxima conversa, tá? Pode crer. E a gente também te convida a acompanhar todos os debates sobre esse assunto dentro da página do sindicato, sindimetal.org.br. Lá tem os jornais do sindicato que também estão abordando essa questão e nas nossas redes sociais. Até o próximo Visão Trabalhista.